Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente reunidos para fazer a leitura do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Rosa. Nós paramos na página 105, Um menino perde a fala. Rosa, por favor, pode começar a leitura. Ok. Um menino perde a fala. Hellinger para uma ajudante. Sim. Do que se trata no seu caso? Ajudante. Uma criança de 5 anos está visivelmente perdendo a fala. Hellinger. Como isso se manifesta? Ajudante. Ela quer dizer algo, começa a gaguejar, entra num esconde. Hellinger. Ok. Olho para o menino e olho para sua mãe e seu pai e olho para o segredo. Existe um segredo. O segredo é uma pessoa morta. Você sente isso? Ajudante. Vi o pai há pouco tempo. Ele está em pânico, pois também perdeu a fala quando era pequeno. E não recuperou a fala novamente. Hellinger. Isso, então, é algo que vai lá para trás. Nesta família, existe um agressor. O agressor tem medo de que isso venha à luz. Agora, eu me exponho a isso, a essa situação. Após algum tempo, tenho uma palavra simples para a ajudante. Você trabalha sozinha com ele? Ajudante. Sim. Hellinger. Quantos anos ele tem? Ajudante. 5 anos e meio. Hellinger. Você imagina que ele está sentado ao seu lado. Coloque o braço em volta dele, o que provavelmente você faz. E vocês olham para frente. E depois você pede a ele para dizer: papai, nós dois. Para ajudante. Isso imediatamente atingiu você. Eu pude ver o efeito bom. Isso é para o menino. Depois você trabalha com o pai e tenta levá-lo até o segredo que existe ali. Certamente trata-se de um assassinato. Mas isso pode ter acontecido lá atrás, ou está relacionado com a guerra, por exemplo. Posso deixar aqui? A ajudante acena com a cabeça. Exercício: acompanhar o espírito. Agora vou fazer isso como um exercício para todos. Imaginem uma situação onde lhes é relatado um problema. Uma situação onde vocês querem e talvez até devam ajudar. Quando se relata um problema, trata-se sempre de um problema de relacionamento. Não existe outro tipo de problema. Por que um relacionamento torna-se um problema? Porque alguém é excluído, rejeitado ou esquecido. Quando um cliente relata um problema, sempre diz quem é a pessoa má. Isso é um convite para que o ajudante também fique zangado com essa pessoa. E 80% dos ajudantes caem nessa armadilha. Então, naturalmente, não podem mais ajudar. Agora, fechem os olhos. Imaginem uma situação assim, ou seja, um problema que lhes é relatado. Talvez até um problema que vocês mesmos tenham. Olhe para todas as pessoas que fazem parte dele e prestem atenção, principalmente aos seguintes pontos. Quem foi excluído? Quem não foi mencionado? Coloquem também essa pessoa para dentro da alma, ou seja, principalmente as pessoas das quais se diz que são pessoas más. Olhem para cada pessoa com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, sem diferença, da mesma maneira para todos. Entreguem-se a um movimento do espírito criativo, que se volta para tudo da mesma maneira. Assim vocês acompanham esse movimento, porém, sem entrar nessa relação. Permaneçam do lado de fora do sistema. Apenas olhem do lado de fora com a mesma benevolência em relação a todos. Depois esperem, simplesmente esperem. Talvez após algum tempo, de repente, lhes venha uma frase, ou às vezes apenas uma única palavra que serve a todos, que ajuda a todos. Vem de um lugar profundo,
sem pensarmos, vem de repente. A palavra é sempre nova. Não existem repetições. Imediatamente tem um efeito liberador, também em vocês. Imediatamente. Vocês viram como eu trabalhei dessa maneira. No momento em que eu achei a frase e a falei, imediatamente pudemos observar uma mudança nos rostos. Vocês perceberam isso? A veracidade da frase mostra-se imediatamente, através do efeito. Ajudar em sintonia. Nota preliminar. Neste capítulo, trata-se da prática da ajuda de acordo com as minhas compreensões sobre a consciência, sobre os laços de destino, sobre os movimentos do espírito na alma. Descrevo minhas experiências no que diz respeito à ajuda e ofereço indicações de como podemos proceder em diferentes circunstâncias aplicada à ajuda. Aqui não se trata de perceber os detalhes a fim de aplicá-los em uma situação similar. Isso seria difícil, porque a multiplicidade dessas experiências não pode ser compreendida através dos detalhes. Por isso, recomendo ler este capítulo como uma coletânea de histórias emocionantes sobre a vida, sem querer perceber os detalhes. Assim, vivenciando essas experiências, você crescerá gradualmente com ela. Quando se encontrar em situações similares, saberá, de repente, partindo do seu íntimo, o que é realmente importante, podendo seguir a sua compreensão em sintonia com a situação como ela se mostra. Essas histórias são reflexões sobre a ajuda, extraídas de vários cursos, e são muito próximas às situações da vida real. Refletem a aprendizagem imediata através dos eventos reais, incluindo alguma repetição aparente. Contudo, sempre há um campo espiritual novo ou diferente. Os subtextos desse campo espiritual enquanto elas se desdobram em ressonância. A ajuda como profissão. Ajudar é uma qualidade humana. Nós ajudamos os outros com prazer, porque eles também nos ajudaram. E quando ajudamos outras pessoas, é também mais fácil tomar o que recebemos deles. Quando recebemos sem dar algo de volta, é difícil conservarmos aquilo que nos deram. Quando damos algo de volta, podemos manter o que recebemos. Traço humano universal. Ajuda profissional. Ajuda profissional é algo totalmente diferente. Se quiser ajudar os outros em nossa vida profissional, com a mesma postura com que ajudamos em outras relações humanas, isso se torna perigoso. Por quê? Em relação à ajuda profissional, por exemplo, nas constelações familiares, na psicoterapia e ainda na medicina, frequentemente trata-se de vida e morte. E trata-se de que uma pessoa alcance o seu próprio destino, de modo que possa se desenvolver e crescer de acordo com o que lhe é adequado. Quando nos é permitido ajudar? Em que mãos estão a vida e a morte? Nas mãos de um ajudante? Se alguém se comporta como se a vida e a morte de um outro ser humano estivessem em suas mãos, ele se arroga uma posição que cabe somente a Deus, ou à força que podemos sentir através dessa palavra. Portanto, em questões de vida e morte, é adequado o mais extremo recolhimento. É permitido a nós realmente ajudar? Sim. Sintonia com as forças maiores que decidem sobre a vida e a morte dos seres humanos. Que forças são essas? Em primeiro lugar, é o destino que todos nós assumimos através de nossa família e nossa origem. Cada um de nós é filho de um pai, de uma mãe e de muitos ancestrais. Em ambos os casos, aconteceram muitas coisas que afetam nossa vida. Por exemplo, quando houve crimes em nossa família, isso se torna o destino dos descendentes, ou algumas pessoas foram excluídas,
ou esquecidas em nossa família. Elas atuam no presente como o seu destino. Portanto, quando ajudamos alguém, precisamos respeitar e nos conectarmos com esse destino e com aquilo que o provocou. Ajudar com respeito. Primeiro de tudo, quando ajudamos as pessoas, precisamos dar aos pais delas um lugar de respeito e amor em nossos corações, independentemente de como foram essas pessoas ou do que disseram sobre elas. Quando um está ao mesmo tempo queixando-se de seu destino, queixando-se de Deus ou o que quer que seja que essa palavra nos oculta. Quando eu dou espaço em minha alma ao que o cliente diz sobre seus pais, então me coloco como ele, acima do seu destino e acima de Deus. Então, como posso ajudá-lo dessa forma? Eu me transformo em seu... Que efeitos tem em minha alma? E talvez também em meu corpo e em minha superioridade, sem representar um grande perigo para si mesmo e para seu cliente? Rosa, ótimo. Vamos fazer uma pausa e abrir espaço para perguntas que queiram compartilhar, pessoas que queiram compartilhar ou perguntar. Alguém levanta a mão, Hamilton? Aqui as pessoas levantam a mão fisicamente. Estamos na página 109. Posso fazer uma pergunta? Claro, Diksha, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Não ficou claro para mim aqui essa ajuda profissional ser totalmente diferente da ajuda que não é profissional. Tá. Ele não deixa isso muito claro. O que eu entendo aqui, Diksha, da ajuda não profissional e da ajuda profissional, é que a ajuda profissional, ela envolve recebimento, dinheiro, né? Tá. Ou seja, numa ajuda não profissional, não existe outra intenção que não seja o ajudar. Quando essa ajuda envolve um outro interesse, isso pode ser perigoso, porque você se coloca numa situação onde você tem que dar algo de volta para a pessoa. Quando você se sente forçado, porque você recebe algo, a dar algo de volta, então você é movido a fazer algo por isso. Então isso, uma pessoa que ela está presa a isso, porque ela precisa dar algo de volta, ela muitas vezes não se sente livre, por exemplo, para dizer, olha, eu não tenho condição de ajudar. Ou a pessoa quer manter o cliente agradando ele. Então, tudo isso coloca a pessoa que recebe nessa ajuda numa situação muito perigosa. Portanto, quem faz essa ajuda de forma profissional, ela tem que tomar um cuidado extra sobre isso, porque ela vive a pressão do ter que devolver algo ao cliente, já que essa pessoa está pagando ou esperando algo de troca. No começo eu tinha pensado assim, uma equipe de trabalho que trabalhem juntos, né? Onde um ajuda o outro. Quer dizer, não é nesse sentido. Ok? Hamilton, tem um microfone aberto tocando um piano. Você pode descobrir quem que é e fechar? Boa noite. Parece a Eliane Assunção. É isso mesmo, acho que é ela. Aí. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Mais Boa alguma noite. pergunta, Milton? Não. Sim. Sim, Hamilton, você está com o seu microfone fechado.
Se você está falando comigo, eu não te ouço. Você tem que abrir o microfone. Sim, tá. Tá aí. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Cheguei atrasada. Renato, o som estava muito alto, eu não consegui acompanhar nada. Se você puder dar um resuminho breve do que você explicou para a Dixa, eu sei que é meio chato te pedir para retomar, mas eu não consegui ouvir. Você ouviu a pergunta dela? Mas depois eu não consegui acompanhar devido ao barulho. Tá. Depois... Resumidamente, eu falei que existe uma diferença quando as pessoas ajudam sem ser de forma profissional, porque elas não recebem nada por isso. Quando uma pessoa ajuda de forma profissional, é essa troca que o outro faz, né, o outro paga. Isso muitas vezes o ajudador numa situação onde ele se sente obrigado a ter que dar algo em troca. Então, o fato dele ter que dar algo em troca, muitas vezes, torna uma situação muito perigosa, porque muitas vezes impede que a pessoa faça aquilo que ela tem que fazer, porque isso pode gerar o que ela tem que fazer, muitas vezes, não é necessariamente aquilo que o outro espera. E isso pode gerar uma situação de conflito. Então, quando você recebe para ajudar alguém, você tem que tomar cuidado para não ficar preso àquilo que a pessoa está te pagando, porque, caso contrário, você não vai estar livre para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, basicamente, eu entendo que é isso que o Bert está falando nesses parágrafos, que é perigoso quando essa ajuda ela é profissional, em função dessa dinâmica de troca. Basicamente, é isso que eu compartilhei com a Diksha. Obrigada, Renata. Imagina. Mais alguma pergunta, Milton? Posso falar? Olha, eu acho que também... Pode falar? Posso perguntar? Quem está falando? A Rosa. Oi, Rosa, pode. Tem muito a ver também com a ajuda no sentido de salvar o outro, né? A gente, quando abre o campo, não tem essa onipotência divina de poder salvar, né? Aí fica vinculado a essa ajuda de estar aceitando as coisas que se apresentam do jeito que elas apresentam. Sim, essa dinâmica de salvar é a que mais gera risco dentro desse processo. Isso. Porque isso é não estar de acordo com a circunstância que a pessoa vive, né? Isso é você querer tirá-la daquilo como se ela não precisasse viver aquilo ou como se viver aquilo é algo de errado para ela. Então, isso é, de alguma forma, se pôr acima de Deus, né? Isso é se pôr acima da vida e do próprio destino da pessoa. Tem a ver com isso, sim, Rosa, também. Obrigada. Bom, se não tem mais perguntas, então vamos continuar. Rosa, por favor. Ajudar com segurança. Quando observamos as atitudes e procedimentos de muitas pessoas nas profissões de ajuda e o grau de cegueira que demonstram, quando realmente olhamos para isso mais detalhadamente e deixamos que isso toque em nossa alma, então podemos sentir que devemos nos submeter a uma transformação profunda para que nossa maneira de ajudar seja segura, antes de mais nada, para nós mesmos e também para os outros. Portanto, retomando, como podemos proceder com segurança? Não importa o que uma pessoa diga sobre seus pais, eu, como ajudante, olho para eles com profundo respeito e amor. Então, olho para os seus ancestrais e os destinos de seus familiares e me curvo profundamente, entrando assim em sintonia com esses destinos, com todo o pano de fundo e com a grande alma que atua aí. Quando estou em sintonia com tudo isso, recebo uma dica desse campo, que me diz se posso ou devo fazer algo, se preciso me recolher, se não devo fazer nada, ou se eu devo ou preciso comunicar ao outro o que percebo. Algumas vezes, a partir dessa ressonância, sou encarregado de dizer algo que parece duro,
No entanto, está em sintonia com o destino. Outras vezes, sou encarregado de não me intrometer nisso e também de dizê-lo. Isso parece ser duro. Entretanto, acontece em conformidade com o outro, com a sua alma e seu destino. Ajudar outros a crescer. Ajudar tem a ver com a promoção do crescimento interno. Como algo cresce? Primeiro, quando é nutrido. Segundo, quando precisa se impor contra as forças que se impõem ao crescimento. Muitos ajudantes, frequentemente, preferem focar na nutrição e recuar perante o conflito. Entretanto, trata-se de confiar em que o outro saberá lidar com seu conflito, administrando as adversidades. Ordens da ajuda. As ordens da ajuda das quais falo aqui têm a ver com a ajuda como profissão, não com a ajuda interpessoal. Há uma diferença entre as duas. A ajuda como profissão é como. Sobretudo, precisamos saber como fazer para não nos deixarmos ser envolvidos em um relacionamento. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como em qualquer outra arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender a pessoa que procura ajuda. Isto é, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o expande para além de si mesmo, para algo mais abrangente. A ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos sobre todos os aspectos da ajuda de outros. Só assim podemos desenvolver nosso potencial. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Quando não temos necessidades e quando não podemos ajudar outras pessoas, nos tornamos isolados e definhamos. Assim, nossa ajuda não serve somente aos, por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar de outros o que deseja e precisa. Também quer dar algo, restaurando o equilíbrio entre o dar e o tomar. Frequentemente, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada em relação aos nossos pais. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que veio e o consequente se passa isso adiante. Por exemplo, para nossos filhos ou para outras pessoas. O dar e o tomar acontece em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, entre pais e filhos, ou entre pessoas com recursos superiores e outras com menos, existe um desnível. No segundo caso, dar e tomar se assemelha a um rio que flui, levando adiante o leão. Este dar e tomar é maior, tendo em vista também o que vem depois. Esse modo de dar aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Para esta ajuda ter sucesso a longo prazo, precisamos ter recebido e tomado primeiro, pois somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio, separa ao invés de unir. Dar o que temos e tomar o de que precisamos. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem e esperar e tomar apenas o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa.
A desordem também ocorre quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Mas também quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra a responsabilidade por algo que só ela pode ou deve carregar sozinha, ou precisa ou deve fazer. Portanto, existem limites a serem observados no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Essa ajuda é humilde. Muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também do sofrimento. Nas constelações familiares, podemos ver que o ajudante deve exigir tanto de si, tanto daquele que procura sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar, expondo frequentemente o ajudante a graves acusações e ataques. Ok, vamos fazer uma pequena pausa. Vamos ver se tem perguntas ou comentário, Rosa. Tá. Não estou vendo, Renato, ninguém levantando a mão. Parece que não há. Ok, então vamos prosseguir, Rosa, por favor. Permanecer dentro das possibilidades. Por um lado, a ajuda está a serviço da sobrevivência e, por outro, da evolução e do crescimento. A sobrevivência, a evolução e o crescimento depende de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são, por exemplo, uma doença hereditária, consequências de acontecimentos, uma culpa pessoal ou de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso é ainda mais crucial para as circunstâncias de natureza interna. A elas pertence a missão pessoal e particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros familiares e o amor cego, que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que significa, nos seus pormenores, esclareci minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. Quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise, mas porque deseja o ajudante. Então, essa ajuda que parte do ajudante se transforma em tomar e o receber, a ajuda se transforma em tomar e o receber a ajuda doar. A segunda ordem da ajuda circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. A desordem da ajuda seria aqui negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las justamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta. O arquétipo da ajuda, pais e filhos. Pais e filhos, principalmente entre mãe e filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos, os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles pode ser quase ilimitado. Os filhos podem esperar quase tudo
pais. Eles estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e, por isso, estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os quais estes podem entrar em atrito, amadurecendo dessa forma. Então, os pais são menos amorosos com seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Muitos filhos ficam, então, com raiva de seus pais, porque preferem esse original. Contudo, justamente porque os pais retraem, desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Ajudar de igual para igual. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dêem seus filhos, esperam receber deles, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem de seus próprios pais. O que acontece se os ajudantes correspondem a essas expectativas? Para onde leva essa relação? Os ajudantes na mesma situações dos pais, no lugar onde se colocaram através desse desejo de ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, esses desenvolvem frequentemente, em relação aos ajudantes, os mesmos sentimentos que tinham antes, em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes que se colocaram no lugar dos pais, ou talvez até queiram ser melhores que os pais, tornam-se para os clientes iguais aos pais deles. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na contra-transferência da criança em relação aos pais, dificultando assim ao cliente a despedida, tanto de seus pais quanto deles. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para a mãe. E ela, o que procura? Um substituto para o seu pai. O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela procurou um pai. E ele procurou uma substituta para a sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Contudo, existem situações em que é conveniente que, por um curto tempo, o ajudante represente os pais, por exemplo, quando um movimento precocemente interrompido precisa ser completado. Quando uma criança teve que ficar no hospital por um longo tempo e não pôde estar com sua mãe ou com seu pai, embora tenha precisado deles urgentemente e sentido muito a sua falta, depois de algum tempo, o seu desejo se transforma em tristeza, desespero e raiva. Então, a criança afasta-se dos pais e, mais tarde, de outras pessoas também, embora tenha o desejo de ficar. As consequências de um rompimento precoce do movimento em direção aos pais podem ser superados se o movimento original for retomado e levado ao fim. Nesse processo, o ajudante representa a mãe ou o pai do cliente daquela época.
E o cliente pode terminar o movimento interrompido em direção aos pais, como a criança daquela época. Mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam se desprender deles. Para seus pais reais e, assim, clientes e ajudantes ficam livres. Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros, os ajudantes podem fazer fracassar, desde o início, a transferência da relação entre pais e filhos, pois, se eles respeitam de coração os pais de seus clientes, se estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontram, ao mesmo tempo, nos ajudantes, os seus pais, não podendo mais se esquivar deles. O mesmo é válido quando ajudantes lidam com crianças. Na medida em que somente representam os pais, os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira ordem da ajuda, então, é que o ajudante também se coloque como adulto, perante um adulto que procura ajuda. Com isso, recusa as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos com dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância. Embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda ocorre quando o ajudante permite que o cliente faça reivindicações a ele como uma criança a seus pais. E quando o ajudante trata o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem da ajuda que diferencia de modo fundamental as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma na psicoterapia habitual. Permanecer dedicado à família toda. Sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. Mas o indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como uma parte de sua família, é que ele percebe de que o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. O ajudante percebe realmente o cliente quando o vê junto com seus pais e ancestrais e talvez também com seu companheiro e seus filhos. Então percebe também quem mais precisa de respeito e ajuda nessa família e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer e dar espaço decisivo. A quarta ordem da ajuda requer que a empatia do ajudante deva ser colocada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Ele não se envolve no relacionamento daqui seria ignorar ou desrespeitar os outros membros da família, que, por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução. A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família, por exemplo, porque os outros se envergonharam delas. Também aqui o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Contudo, aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. Podemos ajudar de uma forma completamente diferente quando vemos imediatamente atrás dos clientes seus pais e o destino deles. Dessa forma, perdemos o olhar estreito só para o cliente e olhamos para algo maior. Colocamos em primeiro lugar os seus pais no nosso coração, com respeito, e nos curvamos diante deles.
O que podemos fazer pelos clientes quando começam a reclamar do seu destino ou dos seus pais? Nada. Quem reclama dos seus pais os perdeu. Não podemos e não devemos ajudar essa pessoa. Contudo, existem algumas maneiras com as quais podemos ajudar. Por exemplo, podemos dizer para uma pessoa que reclama de seu pai ou de sua mãe: quando olho para você, vejo como eles eram grandes. O que ela faz então? Ela não vai mais poder reclamar deles. Vamos dar uma parada. Rosa, vamos ver se existe alguma pergunta ou se existe algum comentário. Hamilton, você está com o microfone fechado. É importante você abrir para eu te ouvir. Sim. Eu pensei que, vamos ver, a Patrícia. Pois não, Patrícia, pode perguntar. O homem mais velho se casa com uma mulher muito jovem, muitos dizem que ela procurou um pai. Agora, e o homem que procura uma mulher mais nova procura a mãe? Bom, o Beth fala isso com propriedade ou não? Sim, fala isso com muita propriedade. Parece que quando se existe esses relacionamentos que têm diferença da idade, isso reflete, no fundo, essas segundas intenções, por assim dizer. E mesmo que pareça estranha, né? Tipo assim, se um homem mais velho casa com uma mulher mais nova, é uma mulher mais nova casando com um homem mais velho. Certo? Só depende do lado que você olha. Então, no fundo, os dois buscam a mesma coisa. Essa é a percepção do Bert, essa é a percepção dele. Basicamente é isso. É estranho, ele mesmo fala isso. Pode parecer estranho isso, mas essa é a minha percepção. E, ok, é isso. Ok, obrigada. Mais algum comentário ou pergunta? Olha lá. O Marcos. Todas. Eu não compreendi bem, até porque eu peguei o vídeo meio no início. Mas eu queria, Renato, se você pudesse aprofundar um pouco desse tipo de relação aí, do homem mais velho com a mulher mais nova, do homem mais novo com a mulher mais velha. Qual que é o verdadeiro conteúdo e qual que é a implicação disso? Boa noite, Marcos. É o seguinte. Existe vamos dizer, uma forma absolutamente saudável na relacionamento entre duas pessoas, que seria o fato delas se interessarem uma pela outra exclusivamente pelo amor. Ou seja, essa seria a forma mais pura e mais saudável que uniria duas pessoas, que é o fato delas simplesmente se amarem, se sentirem atraídas e se amarem. Porém, a gente sabe que muitas vezes, em função das histórias de cada um tem um sistema, cada sistema tem as suas dificuldades, cada sistema, às vezes, não sei se na maioria das vezes, mas com muita frequência, além das pessoas se amarem, elas buscam no parceiro aquilo que faltou na sua relação com os seus pais. Então, muitas vezes, uma filha tem enredamentos com a mãe, com familiares da mãe. Então, ela não pode tomar, não toma uma mãe plenamente ou não toma o pai plenamente.
Então, quando ela se une a um homem, além dela amá-lo, ela muitas vezes espera que esse homem supra aquilo que faltou na sua relação com o pai. Então, em última instância, mesmo que ela ame esse homem, muitas vezes ela espera que esse homem haja com ela como se ele fosse um pai, que ele a proteja como se fosse um pai, ou que ele dê ou faça por ela coisas que só um pai poderia fazer ou deveria fazer. Então, quando existem outros motivos numa relação entre duas pessoas, que não é apenas o amor, e sim porque eu busco nessa relação outras coisas além daquilo que o amor deveria oferecer entre outras pessoas, isso enfraquece esse amor. Isso enfraquece, subtrai algo dessa relação. Então, por exemplo, se esse homem agora cede a esse impulso dessa mulher que busca nele o seu pai, e ele assume esse papel de ser o pai dessa mulher, a relação de casal enfraquece. Quando, e por acaso, isso se completa plenamente no sentido dele assumir esse papel de ser mãe dessa mulher, geralmente acaba essa relação de homem e mulher nessa relação. Por quê? Porque, embora exista um amor, a relação que se estabelece aí é uma relação de pai e filha. E tudo que eu estou dizendo pode ser invertido também. Então, muitos casais, durante a relação, eles se apaixonam, mas depois começam a surgir essas dinâmicas dentro da relação. Dinâmicas essas onde o homem muitas vezes está esperando que a mulher seja sua mãe e olha para ela como ela fosse a sua mãe, ou vice-versa, a mulher procura nesse homem um pai e olha e cobra dele que ele haja como um pai. Tudo isso subtrai força dentro do casamento. E se eles cedem a esses desejos de assumir esses papéis que não são os seus papéis, a relação do casal acaba. Simplesmente acaba. Porque o sexo, ele desaparece e vira uma relação onde um homem não transa com a sua mãe. E se ele agora está vendo na sua mulher a sua mãe, ele perde o interesse sexual por ela. Uma mulher não transa com seu pai. E se esse homem assumir o lugar de pai para ela nessa relação, ela também perde o desejo por esse homem. Porque a relação que fica estabelecida se torna uma relação de pai e filho. Então, tudo isso pode colocar o relacionamento em risco. Não significa que todas as relações com pessoas de desnível de idade caiam nessa armadilha, porque isso é uma armadilha dentro da relação. Muitos casais podem ter um relacionamento longo e saudável, com diferenças de idade, desde que eles não caiam nessa armadilha, né? Se a mulher busca no homem mais velho que ele seja seu pai e ele se nega a ser pai dela, ela não vai gostar, mas isso mantém a relação de homem e mulher. Se o homem busca numa mulher mais nova ou mais velha que ela seja sua mãe e ela se nega a assumir esse papel de mãe, ele vai ficar frustrado com isso, mas é com isso preservado a relação de homem e mulher. Então, não sei se eu consegui me expressar com clareza, Marco. Mais clareza incrível. Obrigado, Ana. Obrigado da pergunta. Quem está perguntando? Sou eu, Marisa. Oi, Marisa, boa noite. Tudo bem, querida? Renato, aproveitando, eu tenho duas perguntas, mas aproveitando que você está falando já de casal, eu queria saber sobre a nulidade de um casamento. Estava procurando sobre essa questão e não encontrei. Assim, se tem alguma consequência, algum peso de forma sistêmica, né, quando uma das partes pede a nulidade de um casamento. Eu não entendo o que você fala quando pede a nulidade. O que você quer dizer com isso? Que pede anulação do casamento, né, do casamento religioso. Quando os casais às vezes pedem para se separar por algum motivo que não é oficial. Eles se separam às vezes por questões legais, mas não se separam na verdade na prática. É isso? Não.
pedem diante da igreja, né? Principalmente da igreja católica, que não permite o mesmo culto, 2 cultos, pede a anulação desse casamento. Ah, tá. Quando seja invalidado, né? tá. Diante de algo maior, entende? Qual é a pergunta? Se isso traz alguma consequência, se isso de forma sistêmica, ou se é ou como qualquer outra separação, né? Se é só religioso, entende? E o casal se separa, fica bem se eles se separam reconhecendo, gratos pelo que eles aprenderam, enfim, ou essa questão religiosa não traz nenhuma questão. Não, essa questão religiosa, ela só traz questões para aqueles que acreditam e que seguem esses preceitos religiosos. Porque, assim, o sistema ele é maior do que a religião. Então, quando um casamento acaba, o que significa isso? Significa que ou as pessoas não conseguem mais conviver juntas, ou significa que, por algum motivo maior, ou permanecer juntas impede o crescimento de uma ou de ambas as partes. Quando isso acaba, é que essas pessoas se separem, para que ambas possam continuar crescendo. Se elas permanecem casadas, mesmo porque elas acreditam que através da religião elas devem permanecer casadas, mas a troca a terminou, ou o que manteria elas em crescimento terminou dentro da relação, mesmo que elas acreditam que a sua religião não deve separá-las, isso não vai protegê-la das consequências de permanecer casado dentro de um relacionamento que acabou. Ou seja, os filhos podem viver as consequências disso. Então, o que significa isso em última instância, Marisa? Significa o seguinte, que a religião ela está abaixo, ela é menor do que a alma da pessoa dentro desse contexto maior. Por outro lado, algumas pessoas são muito religiosas e seguem muito pessoas. Se elas não se separam, se elas não têm essa bênção desse pastor, ou desse rabino, ou desse sacerdote, que aprove ela e libere ela desse casamento, algumas pessoas elas podem não se dar esse direito, mas não porque na alma isso está em desordem, mas porque psicologicamente ela se sente fazendo algo de errado contra o seu Deus. É isso que eu imaginei, exatamente. Então, o efeito disso é mais psicológico do que a nível sistêmico, porque a nível sistêmico, quando o relacionamento acaba, o ideal é que essas pessoas se despeçam com dor, mas com gratidão, e ambos vão continuar crescendo. Se o relacionamento acaba e eles permanecem juntos pela religião, ambos começam a morrer. Simplesmente ambos começam a morrer, porque eles estão impedidos por uma questão religiosa ou por uma questão cultural, as duas coisas se encaixam, de poder continuar seguindo a vida, seguir em frente. Seguir o seu isso mesmo. destino pessoal, seguir essa continuidade desse amadurecimento dentro da sua vida. Renato, muito obrigada. Eu tenho uma outra questão, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu posso deixar para a próxima, uma vez que você já me respondeu uma. Acho que não tem. Pode perguntar. Ok. Essa tem a ver com o ajudante, né? Eu certo. vejo assim, por exemplo, um pai vai levar para uma constelação o tema de constelar uma questão do filho, né? E aí, quando se abre a constelação, vê que a questão está no lado da mãe. Né? Eu já vi que alguns ajudantes
dizem que não tem autorização para entrar no lado da mãe, uma vez que a mãe não está ali, tá? E outros constelam. Né? Eu queria saber o que isso não fica muito claro para mim. Então, desculpa, eu não entendi o começo. Você pode repetir o começo, Marisa? Um pai, né, pede uma constelação para o filho. Ah. Então, independente do tema, né? Mas a constelação para o filho, só ele está ali, a mãe não está presente, né? Uhum. E quando inicia a constelação, percebe-se que a questão é que está falhando, eu não estou te ouvindo. Caminha para o lado da mãe. A mãe, questão. Poxa, alguns ajudantes dizem que por isso não tem autorização para constelar, de entrar na família da mãe, que não estão autorizados. Outros constelam. Isso com o filho estando presente ou não? Não. Bom, se o filho tivesse presente, eu, a princípio, constelaria, independente de que lado esteja. Independente se o pai ou a mãe estejam ali. Se o filho não está presente, revela algo do lado da mãe, eu, a princípio, não vejo problema disso ser constelado. Por quê? Porque se o pai pode olhar para algo maior, do qual ele não via nessa relação desse filho com a sua mãe, esse olhar maior pode mudar o olhar dele, não só para o filho, como para a esposa. Então, a princípio, eu não vejo problema disso ser constelado. A princípio. Eu olharia muito para a atitude desse homem, por assim dizer, né? Eu iria querer sentir como que ele está se relacionando com isso. Se ele está buscando um culpado, então eu acho que eu não constelaria. Se eu sentir que existe um interesse real de ajudar esse filho, não com essa atitude de buscar um culpado, eu não vejo problema nenhum de abrir a constelação. Agora, se ele tiver ali com uma atitude de buscar um culpado e quer culpar a mãe pelo problema que o filho está vivendo, então aí eu provavelmente não abriria a constelação. Então isso vai depender da atitude com que esse homem traz essa questão. Vai depender disso. A minha decisão, eu sentiria isso ali exatamente na hora, em função do que eu sinto que vem dele, a atitude dele. Porque muitas pessoas levam questões dos filhos e chegam lá com muita frequência já chegam acreditando, olha, meu filho tem esse problema porque o pai tem isso, tem aquilo. Em outras palavras, o pai é o culpado. Uhum. Na maioria das vezes, isso não procede, isso na maioria das vezes não está relacionado. Então, qualquer atitude de um culpar o outro, isso o terapeuta deve tomar cuidado para entender de que forma a ajuda efetiva vai se processar nesse caso. Se é fazendo o trabalho ou se negando a fazer o trabalho. Então, eu não coloco uma regra nisso. Isso precisa ser sentido, cada caso, um caso. Até sobre isso, né, Renato? Onde nós temos autorização para mexer ou não, né? Exatamente. Renato? Oi, Amil. Nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu quero colocar um complemento aí na pergunta Marília. Marisa. Mariana? Marisa, no sentido de que o Código Civil prevê a invalidade do casamento. Ele coloca como tem casamento nulo e casamento anulável. No casamento nulo, o juiz apenas declara uma coisa que já existe. Na outra, anulável, o juiz pode anular aquele casamento. Então, por exemplo, no caso de que há impedimentos para casamento, e se o casamento se realizar, aquele casamento é nulo. Não sei se em razão dessa informação, depois você poderia
completar a resposta que você deu, mas só para entender que nesse caso não era caso de separação nem de divórcio, mas apenas de declarar que o casamento é nulo ou de anular um casamento anulável. Tá. Você fala sobre os aspectos, Hamilton, jurídicos ou legais. O que ela estava perguntando é mais sobre os aspectos religiosos. E só para acrescentar uma coisa acerca disso, sobre os aspectos religiosos. No judaísmo, assim como existe uma cerimônia onde as pessoas se unem, quando elas se separam no judaísmo, existe também uma cerimônia onde o rabino junta as pessoas que estão pedindo a separação e eles fazem uma separação. E, a partir daquele momento, eles fazem um ritual onde, a partir daquele momento, ele diz para o homem, a partir de agora, essa mulher é livre e você não tem mais direito algum sobre ela, e vice-versa. Então, existe dentro do judaísmo um ritual de separação dentro da religião, o que é muito rico, porque, na verdade, confronta ambos com uma realidade. Então, não só existe o aspecto jurídico e legal, que é importante a ser seguido, em função de todos os comprometimentos possíveis que existem depois de uma separação da parte legal, mas da parte religiosa, dentro do judaísmo existe esse ritual, que é uma coisa que eu vejo como algo muito positivo. Embora, mesmo separado juridicamente, legalmente, religiosamente, o casal, quando eles têm filhos, eles estão vinculados para sempre. Mas eles estão vinculados para sempre. É impossível desfazer esse vínculo. Relacionamentos que têm filhos vivos ou mortos. É impossível desfazer esse vínculo. Caramba. E vivos ou mortos. Filhos vivos ou mortos. Não tem essa possibilidade de ocorrer essa separação do casal. Eles estão vinculados para sempre. Eles podem se liberar como namorados, mas o vínculo deles é para sempre. Só complementando mais uma coisinha acerca disso. Por outro lado, eles podem se separar, um casal, legalmente, religiosamente, porém, tudo aquilo que não foi compensado permanecer dentro dessa relação, eles não só não estão livres, eles estão livres juridicamente, eles estão livres religiosamente, mas eles afetivamente não estão livres. Ou seja, a capacidade deles voltar a se vincular dentro de outra relação, ela está muito reduzida. Então, para eu poder me entregar mais plenamente a uma nova relação, é necessário que essa separação, independente da parte legal ou religiosa, que ela aconteça de forma respeitosa. Que esse casal possa se despedir, chorar juntos, um agradecer ao outro e um poder desejar ao outro coisas boas. Então, aí, essas pessoas, mesmo elas tendo filhos e nunca mais desfazer esse vínculo, elas estão afetivamente liberadas para viver uma outra relação. Caso isso não aconteça, essas pessoas se separam com muita mágoa, ressentimento, com ódio, com necessidade de vingança, mesmo aparentemente elas estando livres, afetivamente elas estão aprisionadas a isso. Perfeito. Então, bom, vamos ficar por aqui, né, Hamilton? Sim, sim. Então, eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas, pelos comentários. Como eu sempre digo, isso é o que mais enriquece esses nossos encontros. Essa troca, né? Essas experiências que cada um traz, as perguntas. Então, muito obrigado a todos pelas perguntas. Muito obrigado a Rosa pela linda leitura. Eu devolvo a palavra ao Hamilton. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Renata. Boa noite a todos e a todas e até terça que vem.